Podas, treinamentos, defoliações, cara, são coisas que o cultivador da nossa plantinha especial já está muito acostumado a fazer. Mas será que você já parou para pensar o que acontece em termos biomoleculares, em termos químicos, em termos hormonais ali dentro da planta quando a gente faz esse tipo de intervenção? E é isso que a gente vai ver no artigo de hoje, galera. O artigo de hoje ele fala especificamente sobre mainline, mas ele dá para ser muito generalizado para técnicas de alto estresse, que a gente vai falar bastante também. Então a gente vai falar do artigo Mainline na Cannabis Sativa, perspectivas moleculares, bioquímicas e agronômicas de uma técnica de alto estresse. Então, é um tema muito importante, cara, um tema profundo que eu aprendi muito, né, lendo esse artigo, um artigo bem grande, 20 páginas, e que eu separei lá no final as minhas reflexões, as minhas recomendações práticas com base nessa toda teoria. Então, galera, fica até o final que é muito importante, a gente vai ver toda essa teoria aqui que acontece, né, quando a gente faz esse tipo de treinamento, mas as recomendações práticas, pessoais, com base na ciência, estão lá no final do vídeo. Então fica até o final. Já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Chama! Antes da gente entrar na pesquisa, é muito importante a gente falar o quê? Cultilight é uma loja, cara. A gente vende tudo que você precisa em termos de estrutura para cultivar na sua casa. Iluminação, estufa, filtro de carvão, ventilador. Cara, tudo lá, só acessar cultilight.com.br. E também, esse QR Code aí é nosso grupo de novidades, ofertas, promoções, lançamentos e surpresas secretas que só ocorrem nesse grupo. Então, para saber mais, lê o QR Code e entra lá. Se você não me conhece, eu sou o Cadu, engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção. Meu título tá no forno, já foi aprovado, tá no processo final. Galera, tô entrando no doutorado aí também. Eu estudo sobre o quê? Padrões e práticas do cultivo de cannabis e cadeia produtiva da cannabis, especificamente no Brasil. Show? Na Universidade Federal Fluminense. Agora, bora estudar. Galera, no vídeo de hoje, o que a gente vai ver? Mais especificamente de mainline, mas a gente vai falar muito das outras técnicas também e basicamente sobre como técnicas de alto estresse funcionam assim, na teoria, né? Porque não foi um estudo realizado na prática, na verdade foi uma revisão sistemática da literatura que tentou organizar tudo isso. Por quê? Porque tem pouca validação científica sobre esse tipo de treinamento na literatura, galera. Tem poucos artigos que falam de lollipop, poucos artigos que falam de mainline. Mainline, então, esse aí deve ser um dos primeiros, né? Então, esse artigo pensou o quê? Vamos resumir e fundamentar toda a teoria de como isso funciona até em outras culturas para sustentar essa técnica, teoricamente. E ele até fez tem até algumas fotos de cultivos, pelo visto, dos pesquisadores mesmo, né, demonstrando exemplos, mas não foi um estudo prático que fez um grande número de plantas. Mas o artigo tá aí e ele é datado de 2026 para demonstrar a grande relevância técnico, científica e temporal da Cultilight, trazendo sempre coisa nova, coisa quente. Então, esse artigo ele pretende fundamentar a teoria baseada em aspectos moleculares, falando de dominância apical, regulação do meristema apical, transporte de auxina, em termos fisiológicos, falando dessa reorganização da arquitetura via poda e estresse mecânico, que é essa reorganização aqui desse meristema apical, e mostra o porquê que ele é tão importante, né, para técnicas de treinamento. E também em termos agronômicos, né, quando a gente está falando em aumento de produtividade, otimização e uniformização do dossel. Muitas palavras grandes. Então, simbora. Então, galera, antes da gente cair já na super nerdice, o autor ele fez o grande favor de que vou organizar as técnicas de treinamento comumente conhecidas na literatura perante a cannabis, né? Inclusive, uma das fontes foi o artigo da Ingrid Trancoso, que é uma pesquisadora brasileira, cara. Pô, isso é muito maneiro para ver o trabalho dos brasileiros chegando e impactando e, trabalho de 2022 sendo mencionado agora em 2025, 2026, é legal demais. Então, basicamente, tem duas categorias, né, de treinamento, de manipulação de crescimento de planta, que seria a categoria de baixo estresse,
que é o Low Stress Training, e as categorias de Alto Stress, High Stress Training. Então, como de Low Stress Training, basicamente a gente tem a amarração, né, que é dobrar os galhos para aumentar o crescimento lateral. É uma outra forma de quebrar a dominância apical, que a gente vai falar nos próximos slides. Tem um risco baixo, né, de quebrar galho. Galera, pô, a amarração é o mais simples. Se tu amarrou errado e quebrou o galho, tu foi muito bruto. O scrog, que nada mais é colocar uma rede, é como se fosse umas amarras que a gente vai colocar esse horizontal, né? Pra gente ir colocando as plantas por baixo. É uma outra forma. Eu gosto muito de fazer um scrog. Você tem um rendimento bom, separa muito bem a planta, abre muito bem a planta. Óbvio, depois que colocou a planta naquilo, é muito difícil de mover ela, mas é uma técnica que eu gosto muito. Quando a gente já tá falando de alto estresse, poda top e poda firming já são caracterizadas como alto estresse nesse artigo, tá, galera? Isso é tudo fonte dos caras, beleza? Então, tem o firming. O que é o firming? Basicamente é cortar um pouco acima da poda top. O que acontece quando você faz essa técnica, né? Esse nome vem de Fuck, I Missed. Basicamente, foi tentar fazer uma poda top, fez errado, fez mais em cima. Cara, vão nascer tem chance de nascer vários ramos. Mais do que os 2 que nascem quando a gente faz uma poda top. Tem gente que gosta, eu acho que vira bagunça demais. Às vezes que eu fiz, às vezes nascia 3, 4, mas sempre um nascia grandão, outros nasciam meio estranhos. A planta ficava irregular. Até uma das desvantagens citadas, eu não curto fazer. Eu gosto muito de fazer a poda top, que é basicamente você tirar o topo inteiro, né? Às vezes eu nem tiro essas 2 folhas, eu tiro realmente só o topinho. Você não necessariamente precisa tirar as 2 folhas que estão nascendo ali. Você vai criar 2 novos topos simétricos. Essa simetria é muito importante, cara. Eu gosto. Tem o super cropping, que basicamente é você amassar o galho, vai amassando, apertando, amassando, até meio que você dá uma quebrada nele sem fazer um rompimento. Tem gente que vai chegar de uma vez, vai tentar fazer uma vez. Não é assim que faz. Você vai com os 2 dedos, fica apertando, até que você vai meio que amolecendo internamente. E aí você deixa molinho e aí fica molinho. Não é para fazer um rompimento. É muito bom, principalmente quando você está com uma planta que tá irregular e que você quer melhorar a uniformidade. Por exemplo, eu tô com 2 plantas, uma assim e uma assim. Cara, eu posso dar uma quebrada aqui para elas ficarem na mesma altura. Cara, quando a gente está cultivando no indoor, o autor vai falar bastante sobre isso aqui. Ele fala sobre esses aspectos agronômicos aqui também, sobre aumento de produtividade. E essas técnicas todas, elas estão muito relacionadas com o aumento da produtividade e com a otimização da utilização da luz, que é utilizar a luz de forma mais inteligente. Então vamos supor que nesse quadrado bate 1000 de ppfd. A gente quer que tenha planta em todo esse quadrado e com os topos em todos esses quadrados. Se tem uma planta muito alta, vai queimar, tá perto do painel, sobe o painel, aí o resto que tá embaixo pega muito menos luz, você acaba tendo só uma planta que pega luz e desperdiçando o resto. Então, esse tipo de técnica é muito utilizado para você ter plantas uniformes pegando todos os topos, pegando muita luz também. E aí temos o famoso lollipopping, que eu também sou um grandíssimo fã, que é remover folhas e galhos da parte de baixo, redirecionar energia para as flores de cima, melhorar ventilação. Pode prejudicar plantas sensíveis demais, ainda mais se feito no momento errado e sem os estímulos corretos, né? E com plantas que não estão bem. Galera, sempre que for treinar alguma planta, a planta tem que estar bem. Se a planta tá com deficiência, estressada, melhor nem mexer tanto. Então, galera, agora a gente vai começar a entrar na nerdice do artigo, falando sobre dominância apical primeiro, depois sobre o meristema e depois sobre outros tópicos. Falando sobre dominância apical, o que acontece? O que é a dominância apical? Cara, a dominância apical, ela é muito regulada pelas auxinas, que são hormônios vegetais que regulam o crescimento, beleza? A fonte de auxina, ela fica aqui no topo, e ela é transportada do topo para a base. Quando tem esse acúmulo aqui no topo, as gemas que são aqui, axilares, que ficam laterais, as gemas laterais, elas ficam inibidas por essa auxina e elas não crescem, ou crescem muito pouco e muito devagar. Por isso que se você não treina uma planta, ela tende a ficar igual um bambuzão. Quando a gente tira esse topo, cara, a gente dá essa redistribuição dessa auxina e as gemas laterais, elas vão se desenvolver mais, elas vão crescer mais. Então, basicamente, a gente quebra
essa dominância apical. Quando a gente vai treinar uma planta com LST, a gente faz a mesma coisa, só que sem a poda. A dominância apical ela ocorre muito pela altura do topo também. Então, se a gente tem uma planta que está assim, e eu dobrar ela e ela ficar mais lateralizada, o que vai acontecer? Que vocês já fizeram e já viram também. Os topos que estão lateralizados aqui vão receber mais hormônios também, vão crescer também. E esse que estava para baixo vai crescer para cima também. Então quando você faz o LST para puxar o topo para baixo, seu objetivo é redistribuir os hormônios. E aí quebrar essa dominância apical de uma outra forma. Uma forma que envolva menos estresse. Se você não faz isso, cara, a sua planta vai ficar com aquele formato piramidal, um formato de árvore de Natal. Que a planta vai crescendo, mas ao mesmo tempo vão nascendo ramos laterais aqui que não chegam no topo, começam a pesar, vão caindo, não se desenvolvem, fica uma planta folhuda embaixo e com um único topo para cima, que é o único que cresce bem, fica saudável, é o único que rende e basicamente a parte de baixo não acaba sendo tão produtiva assim. Mas quando a gente está falando de dominância apical, a gente não está falando apenas de auxinas, a gente também tem que falar de citocininas, que são outros hormônios vegetais que promovem crescimento e o crescimento lateral também. Então, esses hormônios eles são produzidos nas raízes. Então, galera, as citocininas, lembra disso, são produzidas nas raízes, porque quando a gente for falar de aplicações práticas, isso vai ser muito importante. E também, galera, a sacarose, lembra? A gente já até fez um vídeo falando de sacarose, sucrose, que ela serve como um sinalizador. Esse mesmo artigo também falou isso, cara, que a sacarose, ela atua como um sinalizador energético. Então, quando ele se acumula nos brotos, inibe a expressão do gene responsável por manter a dormência merismética. Então, o próprio autor falou que a disponibilidade desses açúcares, ela é até mais importante do que a quantidade de auxinas, né? E é crítico para que isso ocorra. Então, isso também é muito importante para a parte da aplicação prática, tá? Então, você ter uma planta que tá com uma boa energia, que tá com um bom substrato, também vai fazer diferença para ela ter acesso a isso, né? E lembra, os micro-organismos ajudam muito nos açúcares, quando a gente está falando nessa utilização dos açúcares. Quem vai consumir os açúcares não é diretamente a planta, mas sim os micro-organismos. Só que sacarose e sucrose, elas atuam como moléculas sinalizadoras, ou seja, a presença delas já vai sinalizar para a planta certos estímulos. Então, a técnica da poda, ela vai aproveitar essa lógica, né? Então, quando a gente remove o ápice, a planta vai redirecionar hormônios e açúcares, ativando múltiplos brotos laterais. Então, o autor mostrou aqui como ele faz essa técnica, né? Então, além de chegar no quarto topo e retirar esse topo, ele também, como é um artigo de mainline, ele já faz toda a limpeza desses ramos de baixo. Aqui, eu já acho levemente over, mas eu entendo que é a técnica e há quem goste e há quem não goste. Eu sinto que é muito estresse para a planta de uma vez só, mas ele faz o mainline dessa forma. Ah, Cadu, mas como é que a planta se regenera depois da poda? Como é que ela se reorganiza? E o que é responsável por isso? Galera, a gente vai ter que falar de meristema apical. Essa parte é pros ultra nerds, beleza? Então eu vou resumir. Mas basicamente é uma região de crescimento responsável por regeneração. Então ela é dividida em 3 zonas. Então tem a zona central, que é uma reserva de células-tronco, uma zona periférica, que é onde surgem os novos ramos e novas folhas, e o centro organizador, que é o que mantém o equilíbrio entre crescimento e diferenciação. Então, galera, basicamente essa estrutura, essa organização que ajuda a planta a fazer essa recuperação e a formação dos novos brotos quando a gente faz algum tipo de treinamento, né? Então a gente está ativamente mexendo nesse meristema. E por que eu estou falando disso afinal? Porque os meristemas axilares dos ramos secundários dos outros brotos que vão nascer, eles permanecem inativos. Eles permanecem dormentes quando o meristema principal ele está ativo. Então, quando a gente remove esse ápice, quando a gente tira o topo, o fluxo de auxinas vai diminuir, lembra que a gente falou disso? As açúcares e citocininas vão ser redistribuídos
E os meristemas axilares, eles vão ser ativados de forma coordenada. Então, galera, quando tu tirou o topo, tu tá mexendo em toda essa estrutura aqui de comando da planta, você tá causando diversos estímulos na planta e que ativa diversas coisas, inclusive até na raiz, que vai também estar relacionada com a produção das citocininas. Cara, você tá mexendo na planta inteira. E galera, para quem quer saber, ficou curioso sobre esse tema de reforço estrutural, como essa estrutura se reorganiza, eu vou deixar as duas fontes, que foram as fontes principais do autor, aqui para vocês se aprofundarem mais, porque é um tema, assim, que vai muito profundamente. Então, ó, porque até o xilema e o floema, eles são modificados, né? Que são até o vascular da planta também é modificado quando a gente mexe nela, quando a gente faz podas, quando a gente faz treinamentos. Só que são temas bem profundos. Agora, falando em termos de resultado, né? O autor, ele trouxe pra gente diferenças entre cultivares, e aqui foi uma parte que tá um pouco mais... não tá tão cientificamente robusto, porque ele colocou fotos de alguns cultivos, pelo visto, não foi uma grande pesquisa com um grande volume, né, de plantas. Basicamente, ele só mostrou lá, né, só usou fotos como exemplos, mas ele mostrou planta submetida ao mainline, basicamente a mesma genética, né, produzindo mais buds, com maior rendimento, uma biomassa maior. Eu queria uma comparação também mostrando em termos de tempo, né, que a gente sabe, o mainline, realmente essa técnica faz a planta crescer mais, faz ficar mais robusta, mas leva muito mais tempo para finalizar, e não teve essa comparação temporal. E a planta sem treinamento, ela ficou bem mais fininha mesmo. Então, ele chegou nesse resumo de que o mainline aumentou a eficiência estrutural e produtiva da planta, resultando buds maiores e mais bem distribuídos, né? Mas apenas nesse estudo, não tem um estudo que mostre isso, algo muito robusto, sabe? Um grande teste, não teve isso. Não teve isso. E falando agora em termos agronômicos, né, que era o terceiro ponto mencionado, que é extremamente importante também, é sobre o Canopy Management, ou gestão do dossel. Cara, é aquilo que eu falei, quando a gente está treinando as plantas, a gente faz isso para utilizar o máximo possível da luz, principalmente no indoor. A gente não quer ter planta igual bambu, galera. Vou mostrar um exemplo. Então, galera, quando a gente está falando de cultivo indoor, basicamente, a gente quer o quê? Utilizar, tirar o máximo proveito da luz. Aonde bate mais luz, vai ter um maior rendimento. E essa parte aqui de baixo, basicamente, não vai produzir. Então, a gente faz os treinamentos das plantas para quê? Para ter essa estrutura toda, ó, perfeitinha, cara. Todas na mesma altura, recebendo a mesma intensidade luminosa. Uma intensidade luminosa elevada. Quem já cultivou alguns ciclos já sabe, cara, aquela parte que tá muito para baixo da luz, cara, aquelas pipoquinhas lá que não bate luz, aquilo ali muito ruim, é um produto muito inferior. Então, vou voltar lá para outro slide. Então, quando a gente está falando dessa gestão, né, do dossel, essa questão agronômica, a gente está falando sobre, permitir que todos os buds recebam luz elevada diretamente, ter uma ventilação melhor, cara, não ter aquelas plantas, sabe, que tá cheia de folha, toda lotadona e que, é a casa perfeita de praga, de fungo, cara. Otimizar o uso de nutrientes e de luz da planta, né, pra planta parar de redirecionar a energia para aqueles buds e galhos de baixo, redirecionar tudo para cima, usar tudo para cima e formar menos buds pequenos, cara, esses buds levinhos, as pipoquinhas, cara, eu sou hater, mano. Eu vejo, essa aqui ficou com mais pipoca, eu pego as pipocas tudo, tiro as folhas, faço uma trima bem agressiva e congelo tudo. Porque a gente sabe que é uma qualidade bem inferior ali, né? Então, quando a gente está fazendo esse tipo de treinamento, aqui especificamente no artigo mainline, maximiza o uso do espaço, aumenta o número de bud, melhora o vigor da planta, facilita a manutenção e colheita, converte plantas altas e estioladas em estruturas mais baixas e arbustivas. Essa tabela é do artigo, só traduzir. Reduz a incidência de patógenos, produz dossel mais uniforme, é aplicável em indoor e outdoor, mas tem as desvantagens, requer experiência, conhecimento, não é recomendado para algumas variedades mais sensíveis e automáticas. Envolve trabalho para implementar. O mainline é chato, tu tem que ir ali fazendo de 2 em 2 dias, tem que ir melhorando as amarras, puxando mais, abrindo mais. Tem risco de infecção no local da poda.
Só limpar a tesoura, galera. Se fizer tarde demais, não vai adiantar tanto, o mainline tem que começar cedo. E aumenta o tempo de fase vegetativa, atrasando a floração em cerca de 2 semanas. Eu acho que é mais. Quando eu fiz mainline foi mais, mas ele falou 2 semanas. O mainline, galera, conforme a gente conversou lá no início, agora o autor ele entra em como fazer, qual combinação de técnicas que resulta no mainline. Então, o mainline nada mais é do que uma combinação da poda top, de uma defoliação, que eles chamam de pruning, tirar essas folhas e ramos de baixo, esse bending, né, que seria o LST, outras podas tops, outras defoliações e continuar o LST. Então é um trabalho contínuo também, né? Ele fez esse fluxograma do processo para inserir o mainline na literatura. Mas, frequentemente, o mainline também é combinado com lollipopping, que é remover tudo de baixo. Que eu gosto muito, faço muito quando eu passo da vega para flora. Eu acho que o lollipopping é tudo sobre acertar o timing e já ir defoliando também na vega para não deixar acumular muita coisa. Acho que isso ajuda também. E, ó, o mainline é uma técnica integrada que geralmente, ó, envolve topping, amarra e poda. Basicamente foi o que a gente falou aqui. O autor também fez algumas considerações importantes, criou esse diagrama, né, para você fazer um mainline. Basicamente ele começa entre o quarto a sexto nodo. Então nessa que ele tirou foto, ele começou no quarto nodo. Então você tem que começar cedo. Ele também falou da exigência, né, de ter instrumentos esterilizados, intervalo de recuperação entre os treinamentos de 3 a 7 dias. Então, ó, você tem que ir com calma. E aí se liga nisso. Quando eu tava vendo esse diagrama, ele chegou aqui, ó. Tá na semana 4 da vega. Começou o mainline. Cara, basicamente, aqui, ó, ele foi, ó, semana 10 da vega ainda. Então o mainline, ele, beleza, criou plantas bem robustas, bem grandes, bem treinadas. Mas também, ó, foram 6 semanas aí de trabalho também. Não foram 2, conforme ele falou no artigo ali, de outra forma. Aqui nesse diagrama que ele fez, ele mostrou um valor que eu achei que é mais fidedigno. Porque eu sinto que o mainline, pra mim, ele é um pouco over. Mas eu vou falar isso depois. Então, ele também recomendou isso para plantas fotoperiódicas, não recomendou para automáticas, porque é muito estressante. A planta demora para se recuperar e a automática não tem tempo para se recuperar, mano. Mexeu nela, ela vai florir pequena, ela é automática, ela tem o tempo interno dela. Então, galera, eu não vou ler esse diagrama, porque basicamente a gente já sabe, né? Ó, 10 semanas de vegetação, aí sim passou para floração. Aqui tá na semana 14, semana 13. Então, ó, depois da semana 21... aí sim colheu e teve aquele resultado. Sobre conclusões do estudo, basicamente, quando a gente faz esse tipo de técnica de autoestresse, a gente está mexendo no que, galera? Na dominância apical, nos meristemas axilares, na redistribuição de hormônios e açúcares. E esse tipo de técnica melhora muito o dossel, melhora muito o nosso canopy, é muito importante para o nosso rendimento, para a saúde da planta, para ter plantas mais robustas, para ter plantas que suportam mais estresse, para ter plantas, sabe, que conseguem suportar mais peso também. Se você não treina a planta, tem um bambuzão, cara, ele vai ficar caindo, vai ficar meio assim. Mas é aquilo, não foi um grande estudo experimental, foi um estudo com o intuito de embasar toda a teoria, colocou um pouquinho de prática ali, mas não com peso científico, não com um grande rigor científico. E o objetivo é trazer uma análise mais da literatura perante essas técnicas que a gente já pratica há tanto tempo, sabe? Então eu sinto que foi um artigo bem importante, né? E que tem pouca informação sobre isso na literatura. Então, gostei bastante, aprendi bastante. Espero que vocês também. Mas agora, bora conectar a teoria com a prática na aba que eu chamei de Reflexões do Cadu. Então, galera, esse aqui é um vídeo, né, do nosso curso da estufa e eu falo bastante da dominância apical, né? Que a gente interrompe essa dominância apical causada pela axina quando a gente faz essa primeira poda top também no quarto nodo, né? Similar ao autor. Então, já era algo que, a gente já tem um certo conhecimento disso. A gente poda a planta, ela passa
uns dias de recuperação, já começa a se recuperar. A gente já sabe disso também, mas agora a gente entende melhor sobre essa dominância apical. A gente entende também que quando a gente faz essa poda, que deveria ser feita com uma tesoura mais limpa, a gente ativa células tronco ali da planta, inicia a regeneração dela, redistribui hormônios, redistribui açúcares, estimula envio de sacarose, nitrogênio, fósforo. A gente começou a entender isso melhor. E isso começou a se conectar com algumas ações que a gente já fazia e coisas que a gente também pode melhorar. Falando especificamente sobre micro-organismos, cara, tem bastante vídeo sobre isso aqui no canal, outras análises de artigo também. Então, a gente sabe que na poda, a planta ela vai precisar se recuperar, ela vai precisar crescer mais forte. E o que ajuda muito a planta nisso, né? E aí, pensando nisso, pensando em tudo que eu vi depois de ler esse artigo, eu comecei a ficar pensando em otimizações de processos. E aí eu pensei muito em micro-organismos e bioestimulantes e como eles ajudam a planta nisso. Porque, por exemplo, todo esse processo natural que a gente falou de recuperação, de redistribuição de hormônios, de redistribuição de açúcares, de produção de hormônios, podem ser acelerados pela ação de micro-organismos benéficos na rizosfera, né, no local das raízes, estimulando o metabolismo radicular, que a gente falou lá atrás, o RAM, e o equilíbrio hormonal. Então, ó, aqui é uma planta sem micro-organismos, outras com micorrizas e outra com micorrizas também. Então, a gente tem um crescimento radicular mais forte, plantas mais robustas, mais resistentes, só de usar esses micro-organismos que vivem em simbiose ali com as raízes das plantas. Cara, eles são extensões dessas raízes, então eles vão ajudar muito as plantas em diversas funções. Então a gente tem as micorrizas, Bacillus subtilis, Pseudomonas, galera, vários. Eu citei aqui Bacillus subtilis, ó, que foi uma pesquisa que eu achei especificamente, que induzem a produção de fito-hormônios. Isso é muito importante e protegem as raízes de infecções. E aí, se eu tivesse que fazer indicações, galera, eu coloquei vários micro-organismos e pesquisas aqui na esquerda. Então, micorrizas como rizofagos irregulares, clomos intraradices, micro-organismos ajudam a regular a produção de citocininas e giberelinas, também favorecem o transporte de sacarose e fósforo. Então, galera, tem diversos micro-organismos no mercado. Tem AM1, IMO, Biosymphony, Bocashi Líquido, Mais, Nativus, JLF, Labs, tem os caseiros KNF, tem JLF. Eu vou colocar aí na tela os que eu recomendo em termos de produto. Eu gosto muito do Gorilla Microbes, que eu sinto que ele é um tudo em um muito bom. Tem micorriza pra caraca, rizobactérias pra caraca, já tem ácido fúlvico, já tem ácido úmico, que são estimulantes, bioestimulantes. Tem as tricodermas e os bacilos sólidos da Zion. Tem os micro-organismos eficazes da Zion também. A Farmhouse também tá com uma tricoderma líquida maneirinha, que tem lá no site agora também. Tem diversos micro-organismos, acho que esses aí da tela são os que eu tenho utilizado atualmente. Eu sinto que eu tento cada vez utilizar menos coisa, então eu gosto de utilizar consórcios. M1, um grande consórcio de micro-organismos eficazes. Esse micro-organismos eficazes, cara, diversas bactérias, diversos fungos, eu gosto de ter isso. Mas tricoderma é algo que eu sempre gosto de usar, que tem muita pesquisa, mano. A tricoderma é sinistra, então eu tento resumir a quantidade de itens para ficar mais fácil a utilização. Que se você usa vários separados, eu tenho que usar bacilos, agora eu tenho que usar o bacillus tal, agora eu tenho que usar tricoderma, agora eu tenho que usar, sabe? Vai de um em um, complica muito a rotina de cultivo. E falando também de bioestimulantes, tem inclusive pesquisa de bioestimulantes orgânicos aumentando a produtividade em plantas de cannabis, né? Então a gente tem a planta controle aqui, tem a planta com ácido úmico, que é um bioestimulante, já aumentou a massa. A gente tem que ver esse gráfico amarelo, que é a massa acima do solo. Se a gente for ver com ácidos úmicos e micro-organismos, são os maiores valores. Então, tem esses dois valores aqui que são só micro-organismos. E aí, ácido úmico mais micro-organismos foi o que mais aumentou a massa, o que mais aumentou a produtividade de plantas outdoor. Então, esses bioestimulantes, cara, eles são lotados de enzimas, alguns aminoácidos, fito-hormônios, auxiliam a produção, né, de auxinas, citocininas, de tudo isso que a gente falou. Até achei uma pesquisa falando do chá de humus, que é rico em ácidos fúlvicos e úmicos, né? O próprio humus de minhoca tem bastante.
que acelera bastante a regeneração das plantas. Fermentado de peixe, aminoácido, fito-hormônio, micronutriente, cara, é muito bom fermentado de peixe, fermentado de alga, produtos com alga, tem muita pesquisa mostrando o resultado de produto com alga. Babosa, cara, babosa para recuperação, mano, é muito bom. Tem vários polissacarídeos, compostos bioativos que favorecem cicatrização e recuperação da planta, então também é algo que eu gosto bastante de utilizar, principalmente em poda, quando eu faço transplante, gosto de utilizar de maneira foliar. E aí, se eu tivesse que indicar, eu também vou indicar o Gorilla, vou indicar o FPE de babosa, vou indicar o AminoCea Boost, Ocean Secrets da Farmhouse. Mas, novamente, tem vários produtos aí, Bocashi Líquido, Alkfish, AminoCea Boost, Azospirillum, Lemon Trick, Ocean Mix, FAA, que é a versão caseira do KNF. Alguns você consegue fazer, cara, com KNF, NutriKelp. Então, galera, bioestimulantes atuam em sinergia com os micro-organismos, tem que trabalhar com eles juntos. Então, galera, é sempre bom trabalhar junto. Por isso que eu gosto também muito do chá de humus, que eu sinto que eu misturo tudo isso e vai numa única tacada. Ajuda a produzir hormônio também, reduzir estresse. Galera, isso aqui existem diversas pesquisas. A adição de açúcares também ajuda muito a planta, né, para fazer a identificação, só da planta identificar a molécula, ela já vai induzir certos estímulos. Então, só que existe uma forma correta da gente aplicar esses açúcares, que é sempre em conjunto com micro-organismos, senão os açúcares podem ser utilizados por micro-organismos maléficos e isso, cara, acabar alimentando o cara errado, sacou? Então, vai adicionar melaço, cara, chá de humus é a forma perfeita que, ó, os micro-organismos perfeitos estão ali para consumir a parada, já vão consumindo, então já é a forma correta. Tem um vídeo que fala especificamente só sobre isso, forma correta de fazer essa aplicação de açúcares, né? E sobre a injeção de sucrose, galera. Então, é todo esse conjunto que eu sinto de coisas que a gente faz em conjunto ali com as podas, com as defoliações nos momentos corretos, cara. Tudo isso estimula a planta a se regenerar muito mais rápido, a crescer mais forte. E galera, para encerrar nosso vídeo, eu queria trazer a grande novidade, né, que é o do nosso curso, o curso que lançou oficialmente ontem. Se você tá vendo esse vídeo na sexta, a gente lançou o curso no dia 26/1. Ainda tá rolando sorteios, a gente tá fazendo sorteio para quem embarcar com a gente nessa, né? Então, ó, se liga como é que foi, galera. 26 semanas de gravação mostrando do início até o final, desde a montagem do quarto, montagem das automações, da mesa, até colheita, extração, galera, produção de óleo, produção de hash. Galera, a gente fez uma produção aqui em termos de flores de 4 dígitos, foi a maior colheita da minha vida, as plantas mais bonitas que eu já tive. Em termos de qualidade, a maior qualidade que eu já tive também. E quem colar com a gente nessa já tem vaga garantida no nosso próximo projeto, que tem lançamento em março. Então, galera, o curso já está disponível. Hoje, sexta-feira, ainda tá rolando um descontinho. Então, se liga, corre lá, não perde essa oportunidade, beleza? De avançar no cultivo conosco. É um ciclo completo num quarto automatizado com temas avançados, galera. A galera, os nerds do cultivo, espero vocês lá. Show? Curtiram esse vídeo? Cara, analisando mais profundamente podas e defoliações? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, como é que você faz, o que esse artigo abriu na sua mente aí, qual a nova porta do conhecimento. E se quiser recomendar próximos artigos para eu fazer leitura, manda já o artigo. Ah, Cadu, pode mandar sim, ou manda o tema. Cadu, quero um artigo sobre fertirrigação de alta frequência, que é um que a galera pede bastante. A gente sempre lê os comentários, vai trabalhando, eventualmente sai. Então, show, galera. Abraço, Cadu, e bom cultivo pra geral. Chama ou não chama? Chama!